Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou gravar hoje. Quem já assistiu os outros vídeos viu que estava mais claro. Agora já tá ficando mais escuro aqui. Então não vai dar pra gravar mais outro não. Se começar a ficar muito escuro no meio do vídeo, peço desculpas, mas preste atenção mais na minha palavra do que na imagem, né? Embora o lugar aqui esteja bastante bonito, né? Esse jardim aqui é muito bonito. Eu quero falar sobre tédio, beleza? Como lidar com o tédio nos seus estudos e na vida como um todo, né? No seu dia a dia. Parece que hoje em dia a gente desaprendeu a lidar com o tédio. A gente pensa que o tédio é tipo uma doença, é tipo um câncer, do qual você tem que fugir o mais rápido possível. E isso nos enfraquece grandemente. Por quê? Vou contar uma história que ilustra isso muito bem. Eu ouvi essa história do Cal Newport. Recomendo muito todos os livros do Cal Newport. Deep Work, Slow Productivity, How to be a Straight A Student. Enfim, todos os livros do Cal Newport são livros que eu recomendo demais. Esse cara tá vivendo de verdade. E a gente tem que ver as pessoas que estão vivendo assim e nos inspirar nelas. E ele conta, né, no Digital Minimalism, ele conta sobre o Martin Luther King Jr., o famoso pastor Martin Luther King, que assim que ele foi designado lá para a comunidade em que tudo aquilo estava acontecendo, né, ele caiu no epicentro do furacão quando a Rosa Parks foi presa, e ele estava em dúvida se ele devia pedir para sair, né, devia desistir do cargo de pastor, ou se ele devia cair para dentro e lutar por aquilo, lutar junto com as pessoas, com a congregação dele. E ele acordou angustiado com essa dúvida, 3 horas da manhã, desceu, né, foi para a cozinha, fez um café, ficou olhando assim pela janela e naturalmente surgiu aquele ímpeto de oração dentro dele. E ele pergunta a Deus assim: Senhor, qual é a sua vontade? Que não seja feita a minha vontade, mas qual é a sua vontade? E nesse momento ele se lembrou daquela frase que está lá na Bíblia: coragem, eu venci o mundo. E outra: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E naquele momento ele falou, sim. E naquele momento ele decidiu ser quem ele entrou para a história sendo: Martin Luther King. E o Cal Newport nos faz a seguinte reflexão: se Martin Luther King vivesse no século XXI, será que nós teríamos um Martin Luther King? Será que ele não iria acordar 3 horas da manhã, esticar a mão, pegar o celular, abrir o Instagram, ficar rolando lá, depois dormir de novo? Fugindo daquele tédio, fugindo daquela dificuldade, fugindo daquele momento de concentração sem um objetivo definido, de uma dúvida existencial que ele estava? É isso que a gente faz. A verdade é que você que está estudando para concurso, para vestibular, na maior parte das vezes é você seu pior inimigo. Você sabe disso, eu sei disso. Eu hoje já passei em vários concursos, auxilio, né, concurseiros e vestibulantes, e estou estudando também para o vestibular de medicina. E eu vivencio novamente na pele todos os dramas da resistência que eu já vivenciei no passado, porque eles continuam a existir. Por mais experiente que você seja, você continua a lidar com a procrastinação, você continua a lidar com o tédio, você continua a lidar com os escapismos que você dá, você continua a lidar com tudo isso. Mas a chave é: como que você lida com essas coisas? Como que você age perante elas? O tédio, por que ele é necessário pra gente? Em primeiro lugar, porque tem certas coisas que são entediantes em si, e que se você tá hiperestimulado, se você só fica atrás de sensação em sensação, de prazer em prazer, você fica seguindo a lógica do animal, que é o quê? Foge da dor e busca o prazer. Isso é uma lógica animal. É como os animais agem, porque eles não têm um fator chamado vontade própria, exercida, livre-arbítrio, né, como o pessoal gosta de dizer. Então, o animal, ele não consegue dizer assim: não, aí, dono, pô, vamos lá na veterinária para eu tomar aquela vacina, né, para não ficar com raiva, não acabar mordendo você e te contaminando também, né. Não, o cachorro nunca vai falar isso para você, filhão. O cachorro, ele sempre vai fazer o seguinte: viu a vacina? Vai morder, vai chorar, vai gritar. É igual criança. Criança, ela não entende: nossa, eu vou tomar essa injeção aqui para ficar melhor. Vou tomar esse comprimido aqui para melhorar. Não, é assim, caraca, eu quero fugir dessa dor a todo custo. Então eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou espernear. A criança não consegue, ela ainda não tem o pleno uso da razão que permite que a vontade dela seja verdadeiramente própria, né? Isso só vai acontecer já mais para frente na infância, perto dos 10 anos, depois dos 7, como o pessoal costuma falar que é a idade da razão, né? Então, veja,
tem coisas que em si são ruins, mas que trazem resultados bons, como o estudo. Você vai dizer pra mim que assistir 30 minutos de aula é divertido? Nossa, que coisa mais divertida. Não, a verdade é que divertido é sair com os amigos, é ir em festa, é beber, é ter uma boa noite com sua esposa, comer um negócio legal, viajar, ir pra praia. Essas são as coisas que são divertidas na vida, né? Nos divertem de verdade. Assistir um bom filme, assistir uma boa série. Assistir aula, filho, não. Fazer lista de questão, chato pra cacete. Concordo? Vou dizer pra você que é legal, mas o resultado que aquilo vai te trazer é muito bom. Então o que você vai fazer? Você vai exercer a sua vontade. Você vai falar, eu vou fazer um sacrifício. Mas como que você vai ter força para fazer um sacrifício nessa dimensão da sua vida se você não faz sacrifício em mais nada na sua vida? Então, saber lidar com o tédio é um treinamento da sua mente, é um treinamento da força da sua mente para focar. Porque o foco é como um músculo. A capacidade de foco é como um músculo. Se você não desenvolver, você não vai conseguir usar. Eu me lembro de uma ocasião assim, que foi muito humilhante para mim quando eu estava tentando aprender a fazer barra, que eu estava estudando para as PSEX, depois para o CFO CBMERG, e tinha que fazer barra lá no TAF, no teste físico. O que acontece? Eu não conseguia fazer uma barra sequer. Pô, eu sou um homem de 1,80 m, não sou o cara mais forte do mundo, mas pô, eu consigo fazer bastante coisa, né? E eu não conseguia fazer barra. Eu chegava lá na barra, botava o braço e eu não ia. Parecia que tava cagando, mas não conseguia erguer o meu próprio corpo com a minha própria força. E aí, tava eu e um amigo meu, o Vitor. Forte abraço aí pro Vitor, se ele estiver vendo esse vídeo. E aí a gente tava lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, né? E veio um senhorzinho, como quem não quer nada, parou do nosso lado. Bom dia. Botou os braços lá, fez a barra como se não fosse nada. Virou as costas e foi embora. Eu olhei pro Vitor, o Vitor olhou pra mim e falou, cara, a gente tá ferrado mesmo, né? Pô, tá vendo? Mas por quê? O senhorzinho tinha prática. Ele já sabia ativar aqueles grupos musculares que eu não sabia naquela época. Mesma coisa aconteceu comigo quando eu fui tentar fazer flexão. Eu nunca tinha feito uma flexão na minha vida. Então, a primeira flexão que eu consegui fazer com perfeição, a execução do movimento ali, falei, caraca, cara, agora eu tô vivendo, né? Tô vivendo. Porque eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Então eu não conseguia. Não é que eu não tivesse força, mas eu não conseguia ativar aquela força. O mesmo acontece em relação ao tédio. Se você não treina a sua mente para ser forte, para ter foco nos momentos, nas atividades que são mais entediantes, você não consegue completá-las. Você está dependendo sempre do excesso de estímulo. Dorme mal, muitas vezes come mal também. O brasileiro, em geral, come muito mal. A gente fala, tem gente que não entende e fala assim, mas como é que o brasileiro come mal se a gente tem uma epidemia de obesidade hoje? A maior parte dos obesos são desnutridos. Porque obesidade não é a mesma coisa que nutrição. Essa ideia de que o cara que é gordo, ele está bem nutrido, isso aí é doideira. A maior parte dos obesos tem déficits vitamínicos graves. Você pode procurar. Isso é um estudo simples. E aqui está cheio de mosquito. Isso é um estudo simples de se fazer e tem várias estatísticas do mundo inteiro que comprovam isso. Então, assim, às vezes você come mal, você dorme mal, polui o teu imaginário com um monte de cena idiota, né, de certas séries, de certos filmes, de novela da Globo, fica vendo esses videozinhos curtos, e você acha que você vai ter a capacidade. Você acha mesmo, de verdade, assim, sem zoeira, que você vai ter a capacidade de parar diante de uma aula e se concentrar para assisti-la. Você acha que vai conseguir pegar uma lista de questões chata, difícil, árdua e vai fazê-la com perfeição. Não vai. Não vai. A menos que você comece a treinar o seu cérebro para lidar com o tédio. Você pare de estimulá-lo o tempo inteiro. E você vai sofrer, né, principalmente quando você começar esse processo, você vai sofrer algo parecido com uma crise de abstinência. Você vai ficar agoniadíssimo, mas vai valer a pena. Então você tem que parar, tem que arrancar fora aí do teu celular. Você não consegue controlar, arranca fora o Instagram. Não consegue controlar, arranca fora o próprio YouTube, né? Tem gente que fala, teve algumas pessoas que falaram que parei de procrastinar no Instagram, excluí o Instagram, agora só fico no YouTube. Então faz o seguinte, filho, arranca fora do celular. Professor, mas aí como é que eu vou ver seus vídeos? Vendo no computador. Uma dica muito boa é o seguinte, reserve um momento no dia. Reserve um momento no dia para você fazer aquelas coisas que você quer fazer, mesmo que não sejam lá muito boas, assim. Então, por exemplo, em vez de você ficar o dia inteiro tendo acesso ao YouTube, você vai ter acesso ao YouTube de 8 às 9 da noite. Acabou. Tá entendendo?
Em vez de você ficar o dia inteiro conversando no WhatsApp, você vai conversar no WhatsApp de 9 às 10 da noite e acabou. Você já vai avisar para as pessoas, então você vai reservar aquele bloco de 2 horas do seu dia para as diversões, para as distrações, para os conteúdos que você gosta de assistir. Em vez de você ficar o dia inteiro vendo série, você vai botar lá de 10 da noite até 11 horas, você vai assistir um episódio da série. Você não vai assistir mais do que um, você vai assistir um. Porque no dia seguinte você tem que acordar e recomeçar a rotina. Pronto, você organiza o seu dia de uma forma que faça sentido. Isso traz resultado, pessoal. Isso é muito bom. Né? Você para de ser preso, viciado ali naquelas distrações constantes, no estímulo constante do cérebro, e você começa, inclusive, nos momentos de tédio, a apreciar a beleza, a apreciar estar no momento presente. Isso tem muito a ver com o conceito da mente emissiva e a mente receptiva, né? do Narciso Irala. Um livro que eu deixo como recomendação aqui, não só por causa desse negócio do tédio, controle do cérebro, mas pelo todo. É o livro do Narciso Irala, Controle Emocional e Cerebral. Leiam esse livro. Ele é fundamental para quem está empreendendo o estudo para concurso, para vestibular, porque é uma atividade difícil, que exige um autocontrole muito grande e que a gente não aprende a ter de forma normal aqui no Brasil. Né? Não nos ensinam essas coisas. Então a gente tem que aprender por conta própria. A gente tem que suprir esse problema. E se não suprirmos esse problema, o que acontece conosco? Simples, a gente continua escravo. Escravo das distrações, escravo dos medos bobos, escravo do tempo jogado fora. Eu não gostaria que isso acontecesse com você, que eu não gostaria que acontecesse comigo. É por isso que eu comecei a mudar a minha vida. Convido você para fazer a mesma coisa. E, já que estamos falando de livro, também gostaria que você lesse o meu livro, A Arte da Aprovação, cujo link está aqui na descrição. Nele eu vou ensinar a você qual foi a minha jornada. Como eu deixei de ser um aluno pusilânime, fraco, mesquinho lá no meu ensino médio, para chegar a ser aprovado em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro e me tornar um professor de aprovados como sou hoje. Tá bom? Então dê uma olhadinha na Arte da Aprovação, provavelmente vai ser um livro que vai te ajudar bastante. Forte abraço aí, fica com Deus, até o próximo vídeo.